De enorme movimentação política, autoridades locais, a gente já registrou na primeira hora do Jornal e nacionais, se manifestando sobre o resultado das urnas. Tivemos as eleições mais apertadas da história, da democracia do Brasil. Precisou muito coração ontem para acompanhar aquela apuração que não terminava nunca mais. Passaram-se 300 anos e a gente não tinha o resultado. Terminou com o Lula vencedor, né? A apuração foi um teste de nervos aí para nós eleitores. Lula, no fim das contas, ficou com 50,90% dos votos, que dá, eu vou arredondar aqui, cerca de 60 milhões, né? Bolsonaro 49,10%, uma diferença extremamente pequena, o equivalente a 58 milhões de votos, arredondando também. A diferença aí foi de cerca de 2 milhões de votos, é a menor de toda a nossa história. E a confirmação veio só no finalzinho aí da apuração, né? A partir disso, a gente acompanhou um silêncio sepulcral de Bolsonaro, até agora não se manifestou. Apesar disso, aliados dele vieram a público já reconhecer o resultado das eleições. Teve manifestação TSE, a manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Ricardo Barros ao fundo, inclusive, né? Ricardo Barros, que hoje cedo já falou com a Jovem Pan, Rede Jovem Pan, e disse que o TSE e as pesquisas eleitorais acabaram favorecendo, no entender dele, a vitória de Lula. Então, apesar das críticas, reconhece que houve a vitória. A gente ainda tem uma expectativa muito grande em relação ao que Bolsonaro deve se manifestar. Como nós pontuamos hoje, os eleitores de Bolsonaro muito indignados, né? Estão provocando aí bloqueios em vários pontos do país, em 11 estados pelo menos. E apesar dessa confirmação, o que a gente viu foi, de certa maneira, um descontentamento de metade de um Brasil dividido, alegria de metade de um país dividido. Agora é acompanhar e esperar a análise dos nossos comentaristas daqui para frente. Antes disso, eu quero falar o seguinte, tá? Porque a gente tem um Senado aí pela frente que não vai ser bolinho para Lula, e ontem o recado do Arthur Lira foi muito claro, né? Reconheça as eleições, mas vai ter que lidar com a gente. Basicamente foi isso que ele disse. E Lula, depois da vitória, foi comemorar com seus apoiadores. A gente já trouxe aqui na capital como é que aconteceu essa movimentação toda. Fez 2 discursos. Primeiro foi para um hotel, aí lá tinha um papel todo bonitinho, lá ele leu um texto dizendo que não existem 2 Brasis, inclusive fez questão de usar a bandeira brasileira, que obviamente é muito ligada à campanha, né, e às políticas e à marca de Jair Bolsonaro, dizendo que é de todos, que vai ser para os 2 Brasis. E aí depois foi para Paulista num caminhão de som, é uma pegada sindical, teve um quê sindical ali, e aí o discurso mudou um pouco, né, o tom acirrou. Falou que estava conversando com a esquerda das pessoas que estavam lá, depois ia se dirigir ao pessoal que estava no centro, e quando virou para a direita disse que ia falar com a nova esquerda, que não tinha direita mais ali coisa nenhuma. E aí já surgiram os temas fascismo, né, racismo, enfim, misoginia, entre outros. Então vamos ouvir um trechinho aí do discurso do Lula. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe 2 Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam, e nós escolhemos a vida. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país.
esse verde e amarelo e essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. E, portanto, o discurso com essa pegada meio democrata, digamos assim, da bandeira, do governar para todos, de unir o país. Aí na Avenida Paulista a coisa parece que mudou. Aí virou outra história. Coração. Daí virou outra história, né? Aí virou outra coisa. Virou outra coisa. Então agora eu tô deixando a bola aí com o Mark e o Riva para trazerem análise. Eu nem vou mencionar aqui mensalão, que eu acho que o nosso ouvinte já sabe a história toda, de cor e salteado, o que aconteceu, que é a terceira vez que ele é presidente, a questão da abstenção, diferença nas urnas. Só vou pontuar o seguinte, teve parabéns aí de líderes internacionais, né, que são rompidos com Bolsonaro, Macron, Biden, enfim, todos os outros aí que são conhecidos como democratas ou também de esquerda. A pergunta que a gente fez hoje, né, Mark, nós estávamos na TV, o Mark Juliano, também a Manuela Niklevics, é por que o Bolsonaro perdeu a eleição porque o Lula ganhou? E eu até conversei com o Mark, falei, para mim, o erro principal, mesmo dando R$600 de um auxílio, que começou com 200, foi a 400, chegou a 600, é a falta de conexão do Bolsonaro com o Brasil Profundo e com o eleitorado feminino. O Brasil Profundo é o Brasil lá do interiorzão, mas não o interior agronegócio. O interior da agricultura familiar, daquele pequeno fazendeiro, das periferias, você vê, Mark, que ele vence em 2.140 cidades, o Lula em 3.000 e alguma coisa, foi por isso que o Lula ganhou, mesmo perdendo nos estados. Periferias, e o Brasil Profundo todo com Lula. E o Bolsonaro falando para os grandes centros urbanos, que é onde nós estamos aqui como Curitiba, mas a periferia curitibana ainda falando com ele. Faltou essa conexão, mesmo liberando dinheiro. Algumas coisas que ele falava assustava, Marcos. É só pra pontuar que o líder do governo agora de manhã tá dizendo que foi o TSE e pesquisa eleitoral aí que deram a derrota. O Ricardo Barros falou isso em uma entrevista. Ele vai continuar falando, né? Agora pela manhã. Mas vamos lá, Rafa. O que as urnas disseram, né? Muito se diz que as urnas falam e elas falam mesmo. As urnas disseram que nós temos um Brasil dividido. Isso é bem claro. Isso é bem claro. E mais do que isso, vamos pontuar aqui. Quem venceu as eleições foi o antipetismo. Você tá louco, Marco? O Lula é campeão de votos e vai ser impostado daqui a pouco? Sim, vai. Matematicamente, o Lula ganhou as eleições como mais votado. Mas se você pegar o recorte inteiro, né, nós temos aí 95 milhões de pessoas juntando os votos do Bolsonaro com quem não foi pra urna, com brancos e nulos, que disseram não de alguma forma ao PT. Então, Lula recebe um Brasil, sim, dividido. Você falou dos dois discursos aí, Rafaela. Pra mim é bem claro. Eu confio no Lula do caminhão de som. Ali era o coração falando. O discurso lido no hotel, Rivaroli, que a Janja ficou tocando as folhinhas ali, aquilo ali é pra imprensa ver. É o discurso protocolar, né? Aliás, o quadro do discurso é bem interessante, né? Tava ali o Zé Guimarães, aquele do assessor com a dólar na cueca. Tava ali o Mercadante, lembra do dossiê dos aloprados? Isso. Tava ali a Gleisi Hoffmann, que dispensa comentários. Tava ali toda a equipe do Lula. E a minha dúvida é, a equipe do Lula será técnica, como ele prometeu, ou será esse PT raiz? Aí depois ele desceu o caminhão de som da Paulista. Ali ele chamou a população que não votou nele de fascista. Então quer dizer que o Lula acha que 49% da população é fascista, é racista, é misógina, e todos aqueles termos que ele usou, Então me preocupa um pouco, porque é o seguinte, mostramos a festa aqui, o PT tem todo o direito de comemorar, ganharam a eleição. Tem que fazer, né? Enfim. Mas hoje, segunda-feira, Rivaroli, o Brasil precisa ser tocado. Exatamente. E até agora eu não sei, por exemplo, quem é o time da economia do Lula. Quem será o ministro da Economia? Que é um tema muito caro, né? O Lula bateu muito nisso, né? Que o salário mínimo seria indexado à inflação. Como fazer isso? Até agora não está explicado, né? Não temos o nome. O mercado está alterado. A Rafaela até pode trazer os números daqui a pouco aqui. Bolsa nervosa, o dólar em alta. Nós temos que acalmar o mercado. Agora, também é importante dizer aqui, Rivaroli e Rafa, para começar essa conversa, que não interessa a ninguém tocar fogo no Brasil. Porque nós estamos aqui e seremos todos queimados. Então, as urnas falaram, é preciso respeitar o resultado das urnas. O presidente não falou ainda, vamos ver como ele vai se posicionar. Mas a urna é soberana, o voto vem dali, nós temos que respeitar os resultados. Então, quem ganhou, que saiba ser um bom ganhador. Quem perdeu, que saiba ser um bom perdedor. O que precisamos agora? Tentar serenar os ânimos e deixar claro que precisamos também de uma oposição responsável. Ótimo. Aquela divisão que eu falei aqui no começo, ela se dá no Congresso. O Congresso é o extrato da população. E lá, Lula não terá a vida tranquila. Não é o Lula de 2002 que ganhou a eleição. 20 anos depois, o Brasil está muito diferente. O Congresso, ele vai ter problema na Câmara, né? Tem uma base conservadora mais forte. É verdade que muitos dos deputados que estão com Bolsonaro vão trocar de lado ali na frente. Mas eu acho ainda que a bancada conservadora na Câmara
será grande. E no Senado, a Rafaela já adiantou, terá vida dura. Vamos fazer aqui rapidamente os senadores novos, Sérgio Moro, o astronauta, Hamilton Mourão, Damares. É esse time aí que o Lula vai ter que enfrentar. No Senado ele terá ainda mais dificuldade. Estridente, hein? É um time mais Rivaroli, já tem gente já que já está... O Brizola tinha uma frase ótima, você é gaúcho, você sabe. Acosteando o alambrado. O pessoal vai colocando a bunda no alambrado, aí levanta a mão, dá um tchauzinho, me puxa aqui e tal. Tem muita gente que não passa o Natal com o Bolsonaro ali. Tem gente que não passa o dia 2. Trazendo aqui informação sobre o comportamento do mercado, o dólar está em queda, menos 1,62, peso em queda, euro em queda. Apesar disso, o índice Ibovespa está em alta de 1,69. Vale dizer o seguinte... Virou, né? Começou em queda. Começou em queda, virou. Agora pela manhã, a última informação que o Bolsonaro segue em silêncio depois das eleições. Ele, inclusive, ficou no Palácio da Alvorada, recebeu o Flávio Bolsonaro, se reuniu com o candidato a vice Braga Neto, saiu do palácio por volta das 9h30 da manhã, mas ainda se mantém em silêncio. Eu falei com vários deputados aí do circuito do Bolsonaro aqui do Paraná, todos eles me disseram a mesma coisa. O presidente está incomunicável, ninguém consegue falar com ele. O Ricardo Barros, inclusive, disse, eu até falei com o presidente, me solidarizei com ele, mas não entramos no detalhe se ele vai falar, o que vai dizer no seu discurso. Outros deputados nem conseguiram falar com ele. O aviso foi o seguinte, Rivaroli, ontem à noite, não venha ninguém pro palácio que eu não vou receber ninguém. Então o presidente se isolou. Ele se recludiu aí aos seus aposentos e ficou claro isso às 10 horas da noite, as luzes do palácio, todas elas apagadas, né? Às 10 horas da noite, assim que acabou a apuração praticamente formalizada, ele acabou indo para os aposentos. Foi essa informação até que passaram, com essa expressão. Foi aos aposentos. Agora, Mike... Essa imagem é simbólica, né? Simbólica, apagar a luz apagando do palácio. tudo. Eu fico pensando o seguinte, o que o Lula tem que entender é que a realidade é outra, né? Há 20 anos, você fazia uma maracutaia aqui, outra maracutaia lá, ninguém tinha nada para te cobrar. E outra, os partidos no fisiologismo, eles trocavam por cargo, Mac. Era assim, me dá um carguinho na Petrobras, me dá um carguinho na Eletrobras, me deixa aqui, me dá um orçamento, eu vou fazer dinheiro. Hoje em dia isso acabou. O Congresso brasileiro, ele quer protagonismo. O Congresso brasileiro, para ele, quanto mais cara de semipresidencialismo, melhor. Não é à toa que você tem emenda disso, emenda daquilo, você tem orçamento secreto. O Congresso quer dinheiro. Quer dinheiro para fazer o seu poder, para se posicionar. Não vai ser por troquinha de cargo. Portanto, orçamento secreto, emenda de bancada, isso tudo vai continuar. Se não continuar, o Lula não governa. Ele tem que ter isso muito ciente na cabeça dele, muito certo. A realidade é outra com o Congresso. Hoje é um Congresso protagonista, que não aceita mais estar em segundo plano. E Riva, eu espero que o PT não cometa os erros do passado. O Duas, Lula três fez o vezes, mensalão, né? A Dilma teve o petrolão, agora o Bolsonaro teve o orçamento secreto. O PT criticou muito o orçamento secreto na campanha, o Lula usou isso a exaustão. Quero ver como é que ele vai resolver agora. Ele vai cortar o orçamento secreto? Vai ter que dar dinheiro. Mas ele falou que não concordava com isso. Isso aí. Então, que não ia ter nada de sigilo no governo dele. Como ele vai resolver o orçamento secreto com o Congresso? Ele vai tirar? Quero ver se ele vai ter peito para isso. Enfim, até porque, deixando claro, isso é uma decisão do Legislativo. É isso aí. É o orçamento que eles aprovam e destinam o dinheiro para onde eles quiserem. Então, eu tô com muitas dúvidas aí de como é que será esse governo. Mas, reforço, é preciso uma oposição responsável. Responsável, né? Tem que ser firme, dura, né? Tem que gritar quando ver malfeitos, mas tem que jogar com o Brasil. Nós não podemos desistir do Brasil. Marco, falando em oposição, quero puxar o peixe aqui um pouco para o Paraná, porque a gente tem um governador que obviamente apoiou o Bolsonaro, um prefeito que se manteve isento aqui em Curitiba, né? Não declarou voto a ninguém. Mais ou menos, né? A gente sabe quem ele apoiava, o obviamente. Rafael Greca apoiava Lula, vamos falar abertamente mas não aqui, quis declarar o voto, não quis não foi fazer declarado, coragem. não subiu no palanque, não foi Não fazer teve coragem. campanha. E a gente tem uma maioria de deputados, obviamente, estaduais afinados aí com o governo. Então, como é que deve ser, por exemplo, além do Sérgio Moro ter sido o nosso senador eleito, que foi quem prendeu o Lula, ex-presidente e futuro presidente do país, como é que deve ficar a relação aqui com o nosso estado? E o Paraná fez mais de 60% dos votos para o Bolsonaro. Olha, o governador vai tentar manter uma postura republicana e ele é obrigado a fazer isso por dois motivos. Primeiro, por uma questão republicana mesmo. O governador representa o estado e no estado tem gente que votou no Lula também, mas independentemente disso, o governador tem que buscar os interesses dos paranaenses. Ponto 2. Nós temos, Rivaroli, Rafa, ouvintes, no Brasil, um sistema tributário muito perverso. Todo o dinheiro fica concentrado em Brasília e não vem para os estados e municípios. Então, infelizmente, o governador vai ter que passar o chapéu volta e meia lá em Brasília. Né? E ele fica refém muitas vezes disso. Então tem que ter uma relação republicana. Acho que o Ratinho fez campanha pro Bolsonaro,
né? Teve uma posição bem firme sobre isso, mas eu também acho que o PT, Rafaela, ele vai ter que conversar com os governadores. Dos 5 principais governadores, o PT só tem um, né? O PT não tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas ganhou lá. O PT não tem o governador do Rio de Janeiro, né? Não ganhou lá. Aí ele não tem o governador de Minas Gerais, o Zema, não tem lá. Aí ele ganhou Salvador, é verdade, e vem o Paraná em 5º lugar, que o Ratinho Júnior é contra também o Lula, foi contra na eleição. Ele vai ter que conversar com os governadores. E isso reforça, Baró, que nós estamos dizendo aqui. A situação do Lula não é fácil. Não é um mar tranquilo. Vai articular. Tem muita tormenta. Ele tem problema no Congresso, ele tem problema com o governador, ele tem problema com metade da população que não aprova o que ele deixou como legado. Vamos ver como é que ele vai tocar o Brasil. E ainda estou insistindo aqui. Quero saber o nome da economia. Até agora não veio. Vai ser preciso. A gente fala, por exemplo, da economia. Hoje as bolsas abriram em queda, o dólar abriu em alta e esse jogo se inverteu porque já existe uma expectativa de quem pode ser anunciado e tudo mais. E acima de tudo, tem um negócio nos investimentos que se chama Kit Lula, que é educação, as empreiteiras de uma maneira geral e o varejo. Essas trades de mercado que subiram muito hoje com a volta do Lula. Então estão puxando para cima a bolsa em 0,65%, o apoio internacional que teve, aquele monte de coisa, estão deixando a situação sob controle. E eu até acho que o Lula falou que ia dar um recuo de 2 dias para descansar, para ver para onde vai. Se o mercado obrigar ele a dizer quem vai ser o ministro da economia, que pode rachar, pode voltar a ter planejamento, ter economia, ter o Ministério da Cidade, vai rachar. Pode ser que ele tenha que anunciar ainda essa semana. E não surpreenda, se tiver Meirelles, se tiver a turma do Plano Real, se tiver essa turma aí nessa composição. Agora, Mark. Tem de tudo nesse bolão aí, viu, Rival? Tem Armínio Fraga, que é o turno do Plano Real que você falou, tem o Meirelles, que criticou o Lula antes da eleição, não sei se o Lula não ficou magoado com ele. Tem a gente que aposta no Alckmin. Que pode ser? Pode ser, né? O Alckmin vai ser protagonista nesse governo, viu? Ele vai precisar. Pode se preparar. Tem muita gente curiosa com a Tebet, que papel que vai ter no vai governo. Ser provavelmente da justiça ou educação, dos dois. Ou até da agricultura, que ela não quis, né? A agricultura ela já negou. Agora, a gente tava fazendo uma análise do Ratinho Júnior aqui, o Ratinho é muito esperto. E eu vou citar o exemplo de novo da pandemia. Na pandemia, com pressão muito forte, para dar cloroquina, para ter pronunciamentos a favor do governo, ele segurou e jogou pro secretário da Saúde, Beto Preto, que pode voltar até ser secretário agora mesmo eleito deputado federal. Já voltou, inclusive, né? Não sei se continua. E ele jogou para lá. O Ratinho já apoiou o Lula em outras candidaturas. Quando foi deputado estadual, estava do lado do Lula. Quando foi deputado federal, estava do lado do Lula. Estava do lado de Dilma e muda para o governo Bolsonaro em 2018. E o pai, com grande, por exemplo, de um programa em nível nacional, já chamou o Lula para uma conversa. Já foi uma conversa mais amigável, mais afável. O Ratinho sabe jogar esse jogo. O jogo que eu posso dizer não é do isentão, mas o jogo do morde-a-sopra. Faz aqui, eu estava do lado aqui, porque me trouxe dinheiro, ele vai justificar isso, a justificativa vai ser essa. Estava ao lado do Bolsonaro, porque foi o governo que mais me deu dinheiro, ele não pegou governos petistas, liberando para ele dinheiro aqui, quem pegou foi Requião, né? Os governos petistas foi Requião e também o próprio Beto Richa. Então, gente, se prepare para não ter um apoio, porque o governador não tem que apoiar Zé, Pedro, Antônio. O governador tem que jogar pro seu estado. Não se surpreenda se você vir o Ratinho, como o Tarcísio também já falou, né, o governador eleito de São Paulo, em reuniões, em composições, para fazer com que o dinheiro chegue na cidade, até porque nós temos obras a serem terminadas. E temos que fazer, nos próximos meses e para os próximos anos, licitações nas estradas, que dependem absolutamente do governo federal. Ele vai ter que compor isso. E sabe compor, tá? A relação é republicana, Riva. Tem que saber ser republicano. E ele tá certo? Exato, tá certo. Todos os governadores têm que ser republicanos. Espero que o PT também trate de forma republicana os estados, né? Porque tem líder petista dizendo que vai priorizar o Nordeste, que deu uma votação maior pro PT, em detrimento de outras regiões. Espero que seja coisa dos loucos do PT. Mas só se abrir o Twitter aí e ver alguns deputados petistas falando isso. Agora, eu quero recortar aqui, é muito importante falar, estamos falando com o Paraná nesse momento, sobre os pedágios. Você veja que o Lula prometeu na campanha dele que vai ter tarifa de no máximo R$5. E essa tarifa inviabiliza o projeto que está em discussão até agora. Que está na casa dos 13, né? O que fará o governo do PT em relação aos pedágios do Paraná? Essa tarifa de R$5, ela é uma tarifa para tapar buraco, pintar faixa, cortar mato. Manutenção. Exato. E não resolve o problema estrutural do logístico do Paraná. Então eu estou curioso para saber como isso será tratado. O Ministério da Infraestrutura, nesse momento, está prestes a lançar o edital, deve fazer isso nos próximos dias, inclusive, mas o leilão será só no ano que vem. E o Lula entrando pode querer rever todo o processo. O Paraná, inclusive, é importante lembrar,
Lembrar, repassou, né, a gestão de muitas estradas estaduais para o governo federal, justamente para o governo federal licitar, né, os lotes. Quero ver como é que vai ficar isso é bem importante para o nosso estado. Mark, ainda sobre a questão das eleições, sei que a gente está falando muito aqui das perspectivas de futuro, mas acho que é importante a gente trazer um retrato desse Brasil dividido sobre a questão da justiça eleitoral, porque a gente enfrentou uma eleição, principalmente no segundo turno, muito dura em relação a narrativas, na qual o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes foi pressionado sobre uma suposta tentativa de golpe, caso não fosse eleito, jornalistas pressionando, perguntando se não aceitaria o resultado e tudo mais. E a gente teve uma declaração ontem do Alexandre de Moraes dizendo, né, que teria conversado com os dois participantes do processo eleitoral e que isso é carta fora do baralho, ou seja, é conversa para boi dormir, basicamente. Isso é conversa do povo da Globo, vamos falar aqui. O pessoal da Globo News que fica vendo coisa onde não existe. Ele foi bem claro, Rafael, logo depois do debate da Globo, inclusive para jornalista lá. Falou. Não recordo o nome dela agora. Renata Lopretti. Ele falou, não, o resultado tem que ser respeitado. E não vai fazer nenhuma besteira. A democracia do Brasil, ao contrário do que muitos Está consolidada. Está consolidada. E o problema está em outros lugares. Está em outras instituições que não sabem o lugar delas. E eu espero, inclusive... O judiciário, Lula, inclusive. E eu tô curioso para saber como o judiciário tratará Lula e como o Lula tratará o judiciário. E aí? E aí, Lula? O Alexandre de Moraes vai continuar sendo super-ministro? Xerifão? Eu tô curioso para saber quantas ações o STF vai entrar contra o Lula, porque contra o Bolsonaro foram centenas. O Bolsonaro não podia fazer nada. O Bolsonaro não conseguiu nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Vocês lembram da história. Ele nomeou o STF, mandou ele voltar atrás. Como será a postura do judiciário em relação a Lula? Isso vai explicar muita coisa. Vamos esperar os próximos meses. E eu acredito também nisso, gente. Você vê que a antiga situação que perde o poder e vai para a oposição soube fazer aquela oposição da terra arrasada. É a política da terra arrasada. Você lê qualquer livro de tática de guerrilha, de escaramuça de guerra, é isso. Né? Você pegou o Rede Solidariedade, é isso, né, que eles chamam, né? Sustentabilidade, Rede Sustentabilidade lá, transformaram o Randolfo Rodrigues num homem que reclamava de tudo. Tudo ele questionava no STF. Eu chamo de randolfização da política. Randolfização. Ele fez com que o STF abrisse inúmeros processos e decidisse em liminar centenas de coisas para inviabilizar mesmo o governo. E se prepare, porque o Lula no começo vai passar por isso. Eu não acredito, Rivarol, vou discordar de você. Eu acho que agora o Supremo vai baixar a bola e eles vão voltar pro lugar deles. A minha impressão é essa. O Supremo se tornou um partido de oposição ao Bolsonaro. Acho que é bem claro isso, eles nem negam. Eles nem negam. Então, mas agora eu acho que o Alexandre de Moraes fez o serviço e ele vai voltar pro lugar dele. Eu tenho falado com muitos juristas que atuam em Brasília, inclusive a expectativa é que o TSE agora sai de foco, né? As eleições terminaram. Acabou. E que aqueles inquéritos dele lá, sem pé nem cabeça, tendem a perder força. Vão arquivar. Vamos ver o que vai se dar. Até porque já tem pedido de arquivamento do Ministério Público, ele não ouviu o Ministério Público. Não dá. Agora, porque agora não tem mais sentido ter também, né, Riva? Perdeu o foco. O que eles queriam foi feito. Ô, Mark, enquanto oposição, por exemplo, o bolsonarismo tem algum tipo de enfraquecimento ou não? Apenas vira de lado, né? Troca de lado. Quem continua no poder, por exemplo, no Congresso, que é majoritariamente afinado com o presidente Bolsonaro, essa oposição deve permanecer com a mesma intensidade que a gente via enquanto Bolsonaro esteve presidente nesse processo. Eu acho que são duas coisas diferentes aí. É muito boa a tua pergunta, Rafael, mas são duas coisas diferentes. Numericamente, número de deputados e a força da oposição. Eu acho que numericamente não terá esse tamanho que o Bolsonaro elegeu. Muitos ali vão pular cerca. Isso é mais do que óbvio. Tem gente já mudando. Já tem gente mudando hoje. Hoje tem reunião do União Brasil com o Lula para ver como é que vai ficar a coisa. Deixa eu fazer um adendo aqui. União Brasil. Do Moro. A vida do Moro é uma loucura, né? Porque vamos lá, condena o Lula, depois tem que soltar o Lula, obviamente que foi uma determinação. Ele é eleito senador, mas antes foi ministro, saiu brigado com Bolsonaro, se viu obrigado a apoiar Bolsonaro, declarando voto e pedindo voto. Já disse que a oposição em 2023 está sob júdice ainda no TSE, a legislatura dele lá, a eleição dele para uma futura legislatura como senador. E União Brasil pode ir pro lado do Lula. E aí? É por isso que eu quero entender o peso do bolsonarismo. Como é que fica o bolsonarismo daqui pra frente? Eu tô curioso pra saber o que vai fazer o Moro. Tem que andar pra ele, né? Agora que fica difícil a situação dele, fica. Como é que o partido dele vai estar com o Lula e ele sendo da oposição? E ele nem pode pensar em não ser da oposição, né? Ele prendeu o Lula, ele sabe quem é o Lula. Enfim, vai ter uma briga ali importante. Agora, por isso que eu tava falando, Rafaela, numericamente, essa bancada do Bolsonaro vai reduzir.
Tem muita gente que vai pular a cerca e vai pro Lula. Agora, eu acho que como força, o Lula enfrentará o Congresso mais contra ele da história desse país, como ele gosta de dizer por aí. Né? O PT ficou 16 anos no poder. Né? Daí perdeu os últimos 2 anos da Dilma, o Bolsonaro ficou 4, então depois de 6 anos, que é um curto espaço de tempo, ele volta ao poder numa situação muito diferente do que encontrou. Eu acho que temos bons nomes no Congresso de oposição. Você tem ali, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que vai ser uma voz firme, você tem o Deltan Dallagnol, você tem o Sérgio Moro, você tem o Damares, que gostem ou não dela, será uma voz estridente. Então ele vai ter vida dura no Congresso, Rafaela. Então, numericamente, pode até ser que ele consiga ali fazer uma composição. Espero que não use recursos que utilizou no passado para fazer isso. Mensalão da vida. Mas ele terá uma oposição ferrenha e que vai gritar alto. Agora sim, Rafa, eu acho que é importante essa eleição do ano de 2022 para a gente deixar bem claro. Durante muito tempo no Brasil, a pessoa ser conservadora ou ser de direita era quase errado. Você falava assim, eu sou de direita, meu Deus, esse cara não merece estar entre nós, ou essa mulher não merece estar entre nós. Como assim? Família, propriedade, Deus, aquela... Hoje, a direita no Brasil, que ficou calada desde a queda da ditadura militar, vamos arredondar aí a 85, vamos colocar 40 anos, hoje ela existe. Hoje ele é uma força política, a direita brasileira. Eu vejo um posicionamento de Brasil hoje entre direita, ou centro-direita, ou centro-esquerda, porque de extremos se tem muito pouco no nosso país, de extrema esquerda e de extrema direita se tem pouco. Você vê uma divisão meio americana do negócio. Hoje as forças que se contradizem politicamente e socialmente são bem posicionadas e de tamanho proporcional. Então você veja que você vai ter oposição o tempo inteiro. Hoje as pessoas não têm mais medo de dizer eu sou conservador, eu sou de direita, Deus, pátria, família e liberdade, aquela coisa toda que antes as pessoas não falavam. Era errado você ser de direita. Você era criticado por ser de direita no nosso país durante muito tempo. E é importante que você tenha forças que se contradigam equilibradas. Esse é o jogo democrático. Todo mundo se equilibra, todo mundo se aceita. 4 anos para um, vai dar 4 anos para o outro, e assim a gente vai vendo essa eterna alternância de poder. Mas a direita sai muito fortalecida nos últimos 4 anos. O que você quer dizer, Riva, que eu estou entendendo aqui, concordo contigo, é que veio para ficar. Veio para ficar, obviamente. E as grandes democracias do planeta são assim. Estados Unidos é assim, Alemanha Inglaterra é assim. Inglaterra é assim. E sim, é assim por diante. Só não é assim ditaduras como a China, que eles falam que não são ditaduras, mas são, né? Tem a própria Rússia, que manda, partido único. É o Putin que se elege eternamente. Venezuela, inclusive comemorou a vitória do Lula. Na Nicarágua. Esses lugares são ditaduras. Agora, as democracias são polarizadas. E, Riva, e não é só essa questão de não ter vergonha de dizer. As pessoas entenderam. E eu não concordo com essa história aí que o PT vende, que as fake news dominaram os eleitores bolsonaristas. Ora, a população não é burra. Eles votaram com base em informações. Fake news atrapalhou alguma coisa? Muito. Para os dois lados. Os dois lados votaram fake news. Janones, inclusive, foi o rei da fake news. Agora, que estava com o PT. Agora é importante dizer que as pessoas também têm algum grau de instrução. Só para terminar, eu sei que tem que fazer o break aqui, eu vi uma imagem agora que me chamou a atenção. É um vídeo que está viralizando da redação da TV Globo no momento, e a redação da TV Globo, jogo. que viu que o Lula foi declarado eleito. O pessoal se abraçando e comemorando, né? Depois você pode procurar aí, procura lá, redação da Globo, Lula sendo eleito. Isso dá para entender por que o Lula agradeceu tanto a imprensa na sua vitória. O Bonner ontem estava exultante, gente. A gente tem que admitir, ele ria e fazia comentários jocosos. O César Trolli também. Também, tava na cara. 11h36. Só para